Hoje a gente vai trabalhar o terceiro tipo de hidrocarboneto, que são os alcinos. Os alcinos são justamente caracterizados por quê? Por sua cadeia aberta e o IN, que é o nosso infixo, né? E caracteriza justamente a insaturação e a presença da tripla ligação. Então a gente já viu que o AN é uma cadeia saturada, o EN apresenta uma dupla ligação e o IN apresenta uma ligação tripla. E aí vamos embora. Eu tenho uma cadeia que só tem carbono e hidrogênio, tem uma ligação tripla, então de cara eu já sei que isso aí é um alcino. Então, mais uma, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, apresentando aqui nossa tripla ligação. Então, de novo, isso aí é um alcino. Fórmula geral. Como a gente já viu em outras aulas anteriores, você que não viu, é interessante começar da aula de alcanos, não de começar de alcino e depois ir para alcenos. Como é que a gente fez? A gente pegou a fórmula base, que é a fórmula do alcano, que é CnH2n mais 2. A partir dessa fórmula base, para você não ficar decorando, o que é que a gente está pensando? Eu preciso, o alcano é uma cadeia saturada, então ele tem somente ligações simples. Se eu for colocando as ligações π, no caso, coloquei uma ligação π, o carbono passaria a estar fazendo 5 ligações. Então eu precisei tirar 2 hidrogênios. Já ficou CnH2n para um N. Agora para um IN, eu acrescentei mais uma ligação π. Então eu tenho que retirar mais 2 hidrogênios. Tirei mais um, mais outro, então agora eu passo a ter 2N menos 2. Então por isso que é interessante você começar da aula de alcanos, que é para não ficar decorando fórmulas, você entender como elas são construídas. Então a fórmula geral de um alcino é justamente CnH2n menos 2. Então, fórmula estrutural, visível, é um hidrocarboneto, é uma cadeia aberta, tem tripla ligação. Fórmula molecular, como é que eu vou visualizar? C5, o dobro, menos 2. 10 menos 2 dá 8, 16 menos 2 me dá 14. Nomenclatura. Nomenclatura, assim como os alcanos, os alcenos, a gente sempre usa o prefixo, que vai indicar o número de carbonos. O infixo, nesse caso o IN, indicando a presença da tripla ligação. E o sufixo, que vai indicar a minha função. A gente continua dentro do grupo de hidrocarboneto. Então, continuamos com a terminação O. Então, vamos ver isso na prática. Vamos lá. Para uma cadeia normal, para uma cadeia normal, eu tenho 2 carbonos. Se eu tenho 2 carbonos, então eu teria aqui o prefixo et. Essa tripla ligação não tem onde ela está localizada, só aí mesmo, então não preciso dizer onde ela está. Então eu sei que é o meu infixo IN. E por último, o sufixo O, é o etino. É o famoso gás acetileno, maçarico. Mais uma vez, para quem não assistiu a aula da parte 2, no final de todos os hidrocarbonetos, eu vou colocar uma aula só específica para os principais hidrocarbonetos, seu uso, sua utilização e suas características. Beleza? Então aqui, de novo, eu tenho 1, 2, 3, 4, então eu tenho um but. Só que agora, essa ligação tripla pode variar de localização. Ela pode estar entre o carbono 1 e 2 e entre o carbono 2 e 3. Professor, e se eu colocar aqui, eu volto a numerada direita. Por isso a necessidade de enfatizar, de estar olhando as aulas anteriores, não partir direto para o alcino, já que se você tiver alguma dificuldade. Se é facilidade, não tem problema. Então, a minha numeração vai ser feita da esquerda, e eu vou dizer então que minha tripla, sempre o carbono antecessor, está no carbono 1. Então, but 1, IN, que indica a minha tripla ligação, e o meu sufixo indicando a minha função, butino 1. Tranquilo? Ramificada. Foi o que a gente viu. Primeiro, eu tenho que me preocupar com a insaturação, depois ramificação. Minha insaturação, 1, 2, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Então eu já sei que eu vou ter que começar a numerar daqui. E minha cadeia principal tem que ter a tripla. Afinal de contas, é uma cadeia de um alcino. Então lá vai eu. 1, 2, 3, 4. Tanto faz. Então eu vou escolher essa como cadeia principal. Aqui é a minha ramificação, que é o famoso metil.
Então, numeração, vou começar a numerar da esquerda, por quê? Porque está mais próximo da insaturação. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu visualizo que no carbono 4 eu tenho um radical metil. Então, eu passo a ter aqui o nosso metil no carbono 4. Minha cadeia tem 5 átomos de carbono, então ela é um pente. No carbono 2, eu tenho minha tripla ligação, IN, e o meu sufixo indicando a função O. Bem facinho. Forma de linhas. Bom, aqui está mais tranquilo ainda, apesar de ser forma de linhas. Eu estou vendo a tripla já aqui na extremidade, então eu já sei que eu começo a numerar e minha cadeia tem que partir daqui. Então, 1, 2, 3, 4. Agora vai eu. 5, 6, 5, 6. É a mesma cadeia, tanto faz. Vou escolher essa só por visualização. Então, eu tenho 6 carbonos na cadeia principal. No carbono, vamos embora, numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 3, eu tenho um metil. No carbono 4, eu tenho um etil. Ordem alfabética, segundo a IUPAC. Estou seguindo aqui as regras da IUPAC. Então, lá vai eu. No carbono 4, eu tenho um etil. Então, eu tenho um etil 4. No carbono 3, eu tenho um metil. Então, eu tenho um metil 3. E, por último, eu tenho a minha cadeia principal, 6. Então, eu tenho hexa, né? Ou hex. Nesse carbono 1, sempre o antecessor, eu tenho a minha ligação tripla, IN, seguido da função O. Então, a parte da nomenclatura, vocês percebam que, a partir de quando você passa a ter uma insaturação, ela fica bem mais fácil, porque eu visualizo a insaturação e já sei que eu tenho que começar a numeração mais próximo dela. Só que não acabou não. Os alcinos, eles também podem ser classificados. Então, vamos ver aqui a classificação de alcinos. Bom, a classificação dos alcinos, elas podem ser dadas em alcinos verdadeiros e alcinos falsos. O que vai caracterizar? Um alcino verdadeiro, coloquei aqui de maneira bem generalizada. Eu tenho R, C, tripla C, traço R. O que é que eu posso afirmar? Que se R ou R', né, e ou R' forem hidrogênios, você vai ter um alcino verdadeiro. Mas vamos, simplifique. Então, para ser um alcino verdadeiro, a tripla ligação tem que estar ligada a um carbono que tem que estar ligado a um hidrogênio. Ou de um lado, ou dos dois lados, tanto faz. Eu tenho aqui o etino, né? Então ele é um alcino verdadeiro. Eu tenho aqui o propino, ele também é um alcino verdadeiro. A tripla ligação está ligada a um carbono que apresenta o hidrogênio em sua estrutura. Então, eu preciso ter ou os dois, ou apenas um dos dois, né, ligados a um átomo de hidrogênio. Já um alcino falso, ele vai ser caracterizado onde os dois carbonos insaturados vão estar ligados a outros átomos de carbono. Então, tanto R quanto R' estão ligados ao carbono. Então, eu tenho aqui, ó, como característica o butino, né, 4 carbonos, o butino 2 ou but2-in. Beleza? Então, isso aqui vai ser muito importante quando a gente for ver a parte de reações orgânicas. Os alcinos verdadeiros, eles são muito mais reativos, eles têm uma capacidade de reagir muito maior do que um alcino falso. Certo? Bom, essa foi mais uma, né, sobre hidrocarbonetos, sobre alcinos. Então a gente já viu alcanos na parte 1, alceno parte 2 e agora na parte 3 a gente finalizou, né, o terceiro hidrocarboneto, que foram os alcinos. Ok? Um abração para todos.